Olá, pessoal, tudo certo? Bom, então hoje nós iniciaremos a nossa aula sobre o reino animal. Bom, então a gente vai ver as características do reino animal. O reino animal, ele também é chamado de reino metazoa ou reino animalia, né? E agrupa os animais. O número de espécies conhecidas é motivo de bastante controvérsias entre os cientistas, tá, pessoal? Porque alguns estimam que são entre 3 milhões a 30 milhões de espécies de animais, divididos em 35 filos diferentes. Vamos relembrar o que é filo, né? A gente viu que reino é o que coloca os seres com alguma similaridade para conseguir ser estudado com maior facilidade. O filo, ele já vai dividir esses seres em grupos menores. Então, a gente vai estudar alguns filos, tá? Dentro do reino animal. Mas todos os animais, não importando qual filo eles pertencem, eles têm algumas características em comum. Eles são eucariontes. Todos os animais são eucariontes. O que é isso? São seres vivos que têm célula que apresentam um núcleo delimitado por membrana, né? Que é chamado de carioteca. Então, são animais que possuem células com núcleo, e dentro do núcleo fica o material genético, DNA e RNA. Então, todos os animais são eucariontes. Todos os animais são heterótrofos. Isto significa que eles não fazem fotossíntese. Nenhum animal faz fotossíntese. Ele precisa se alimentar de outros seres vivos, ou de matéria em decomposição, ou do que alguns seres vivos podem produzir, né? Como, por exemplo, o leite. E todos os animais são pluricelulares, né? Eles são formados por mais de uma célula. Consequentemente, a gente não tem animal formado por uma célula só. A gente consegue ver todos os animais a olho nu. Bom, aqui a gente tem então os filos que a prof falou para vocês, né? Que é uma divisão do reino. Lembra aquela frase que a prof ensinou? Raios fortes caíram ontem fazendo grandes estragos. Então, raios vem de reino, né? Raios fortes, o forte vem de filo, né? Então aqui a gente vai ver alguns filos e também a gente vai ver algumas classes e até algumas ordens, tá? Depende o filo que a gente estudar. Então, assim, os filos que a gente vai estudar são porífero, que são as esponjas, quinidários, que são as águas-vivas, plateumintos, que são as planárias, por exemplo, a tênia também, nemateuminto, que são as lombrigas, por exemplo, moluscos, né, que são os caracóis, caramujos, lesmas, anelídeos, que são as minhocas, sanguessuga, artrópodes, que são os insetos, os aracnídeos, então essas são as classes dentro do filo dos artrópodes, os equinodermos, que são as estrelas do mar, o ouriço do mar, e depois o filo cordata. O filo cordata é aquele que dá origem aos animais vertebrados, então, tá? Já que a prof falou de vertebrados, a gente tem que lembrar o que são animais vertebrados e invertebrados, né? Porque muita gente confunde vertebrado e invertebrado com a presença ou não de ossos. E isso não é real, tá? Para ser vertebrado ou invertebrado, não precisa necessariamente possuir ossos ou não. O que é um animal invertebrado? É aquele que não possui coluna vertebral e nem crânio, né? Então, é esses que estão listados aqui. Os poríferos, os quinidários, os plateumintos, nemateumintos, anelídeos, moluscos e artrópodes. E o que são animais vertebrados? São aqueles que possuem coluna vertebral e crânio. Não necessariamente precisa ter osso, porque alguns peixes, chamados de condrictes, como por exemplo o tubarão, eles não possuem ossos, mas eles são animais vertebrados, tá? Os animais vertebrados, eles pertencem ao filo dos cordados. E esses peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos são as classes, ok? Bom, então nós vamos iniciar agora o nosso primeiro filo. Cada aula daqui para frente a gente vai estudar um filo do reino animal, tá? Então aqui a gente vai começar pelo filo dos poríferos. Como vocês podem ver aqui, os poríferos são as esponjas.
Bom, vamos ver um pouquinho então das principais características dos poríferos, né? Do grego, a palavra porífero significa o quê? Poros significa passagem, orifício. E ferre ali dos poríferos, do latim ferre significa levar. Então é passagem e levar o nome deles, né? Significa isso em grego e em latim. Eles são conhecidos como esponjas, né? Popularmente eles são conhecidos como esponjas. Eles são os animais mais simples na escala zoológica, pessoal, porque eles não apresentam tecidos. Cada função, como por exemplo a nutrição, ela é realizada por células ou grupo de células isoladas, tá? A célula, as células da esponja, elas fazem determinada função. Não é como nós, por exemplo, seres humanos, que um conjunto de células formam tecidos, tá? Por isso que eles são os seres, os animais mais simples deste reino. A maioria das esponjas vivem no mar, né? Então, há cerca de 10 mil espécies de esponjas, né? 150 vivem em água doce. As demais, todas vivem no mar. E elas são sésseis. O que é um ser vivo séssil? É aquele que vive fixo em algum lugar. As esponjas, elas vivem fixas em rochas, em conchas, na areia, tá? E uma característica muito importante das esponjas é que elas são animais filtradores. Elas vão se alimentar filtrando a água, que é o que a gente vai ver no próximo slide. Pessoal, aqui a gente tem a estrutura do corpo de um porífero, tá? Botei duas imagens para ficar mais fácil de vocês conseguirem identificar, né? Uma tá mais parecido com a realidade, né? A da esquerda, a outra é bem um desenho mesmo, só para conseguir identificar. O corpo dos poríferos, ele é basicamente formado, então, pelos poros, né? Que são esses furinhos que tem na extremidade de toda a esponja. Pelo átrio, que é a parte do meio do corpo da esponja. E pelo ósculo, que é a parte aberta em cima da esponja. Bom, pessoal, então, além, né, das partes da esponja, que é os poros, o átrio e o ósculo, também a esponja possui alguns componentes, tá? Que são células chamadas de coanócitos, pinacócitos, espículas e amebócitos. Vamos ver a função de cada um. Então, primeiro a gente vai falar dos coanócitos e dos amebócitos, tá? Então, vocês sabem que na água existe uma corrente, né? Que a água fica em movimento. Através desse movimento, a água entra dentro da esponja pelos poros da esponja. Quando a água entra pelo poro, ela vai parar no átrio, né? E lá no átrio tem as células chamadas de coanócitos, que vocês podem ver essa que está representada em vermelhinho aqui. Essa célula, ela é especializada na nutrição da esponja. Elas apresentam o flagelo, que é responsável por capturar e digerir as partículas do alimento que estão presentes na água e levar para dentro da célula, né? Esse processo é chamado de filtração. E a digestão do alimento, ela ocorre dentro do coanócito, tá? As substâncias que são resultantes da digestão do alimento, elas passam para os amebócitos, que é essa última célulazinha aqui verdinha que parece uma ameba, ó, por isso que tem esse nome. Que elas são células que sempre ficam próximas aos coanócitos, tá? E os amebócitos, eles movimentam-se pelo corpo da esponja e usam parte do alimento digerido e distribuem para o restante das células do corpo da esponja, ok? As espículas e os pinacócitos são células responsáveis pela formação da esponja, pela rigidez da esponja, né? Pela formação do corpo da esponja. Bom, e apesar das esponjas serem seres tão simples, né? Serem animais tão simplificados, né? Eles apresentam dois tipos de reprodução, né? Eles apresentam a forma assexuada e assexuada. Vamos relembrar o que é isso, né? A assexuada é aquela que vai gerar um clone do ser que está criando
um novo ser, né? É um clone. E a sexuada, não. A sexuada, ela envolve gametas masculinos e femininos. E vai gerar um ser diferente daqueles que geraram esse novo ser, né? A característica da reprodução sexuada é ser vantajosa porque vai gerar um ser diferente do que foi do que deu origem, tá? Isso é um ponto positivo para a reprodução sexuada. Um ponto positivo da assexuada é que ela é uma reprodução mais rápida. Bom, aqui a prof está mostrando para vocês dois tipos de reprodução assexuada das esponjas, tá? Uma é por brotamento, onde uma esponja simplesmente vai crescer nela quando o ambiente for favorável, um broto ou gema. Esse broto, quando ele estiver desenvolvido, ele vai cair e vai formar uma nova esponja, tá? Então veja que a última esponja aqui formada, ela vai ser idêntica à que lhe formou. Isto é um clone, tá? Outra forma de reprodução assexuada da esponja é a regeneração. As esponjas, elas têm um grande poder de regeneração. Tanto que vários pedaços de esponjas, eles são destruídos quando, por exemplo, um animal passa e quebra, né, esse pedaço da esponja, e nasce novas esponjas desses pedaços que caíram, além de formar também novamente aquele pedaço que foi degradado, tá? Aqui a gente tem uma representação, né, de um experimento de regeneração da esponja, que a esponja foi degradada, as células se reorganizaram e deram início a novas esponjas, tá? As esponjas, então, elas têm um grande poder de regeneração. Aqui na forma sexuada, né, de reprodução dos poríferos, a gente tem esponjas machos e esponjas fêmeas, né? Tanto a macho quanto a fêmea, ela também faz o tipo de reprodução assexuada, porque as esponjas, elas fazem uma alternância. Às vezes, elas fazem reprodução assexuada, às vezes, elas fazem reprodução sexuada, depende das condições, né? Aonde ela se encontra. Então, a esponja macho, ela libera espermatozoides na água através do ósculo. Esses espermatozoides, eles entram através dos poros e encontram o óvulo da esponja fêmea lá dentro do átrio. Disso vai acontecer a fecundação, que é a união do óvulo com o espermatozoide, e vai dar uma origem a uma larva que é natante ou nadante. É a única vez que a esponja, na vida dela, consegue não ser séssil, ela consegue andar por conta própria. É quando acontece a reprodução sexuada e ela vira uma larva, tá? Quando essa larva se desenvolve, ela se gruda ao solo e vai formar uma nova esponja. E aí ela não vai mais conseguir se movimentar sozinha, ela vai ser séssil. E não esqueça que essa esponja jovem que tá aqui, ela é diferente do macho que deu origem a ela e diferente da fêmea. Ela tem características genéticas que foram recombinadas pelo pai e pela mãe, digamos assim, né? Pessoal, a gente não pode confundir, então, né? Esponjas que a gente lava a louça são esponjas sintéticas, elas não fazem parte do reino animal, elas não fazem parte do filo dos poríferos, tá? E existem esponjas que a gente chama de bucha, que muitas pessoas usam no banho, por exemplo, que elas são de origem vegetal, tá? Aqui vocês podem ver como que elas se desenvolvem, né, na natureza. Aí aqui tem a outra imagem tirando a casca dela e vai formar a bucha vegetal, né? Depois que sai a casca dela, é colocada no sol para secar e daí se transforma naquela bucha que a gente usa para tomar banho. Essas duas aqui não são esponjas do reino animal, ok? Bom, pessoal, finalizando a aula de hoje, então, aqui a gente tem uma figura do Bob Esponja, né? Que não tem nada a ver com uma esponja que faz parte do reino animal, né? Do filo dos poríferos, né? Esponjas não falam, não andam, não têm dentes e nem olhos, mas é só para fazer uma representação, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem estar procurando a Prof pelo Teams. Eu vou deixar um vídeo bem interessante
de como as esponjas se alimentam ali, através de um corante, vocês vão ver como que acontece a alimentação. E também as atividades. Qualquer dúvida, é só me chamar. Um beijo, até a próxima aula.